TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, sejam bem-vindos ao nosso Correio Serrano na TV. Muito obrigado pela sua presença, audiência. Pré-sexta hoje. Hoje é pré-sexta chegou. Bom dia, Roberta. Bom dia para você. Começamos o nosso jornal e lembrando que você pode fazer parte dele. Mande para cá sua sugestão de reportagem, sua reclamação, sua denúncia. Quais são os nossos canais, Jorge? Tá na tela, mas hoje eu já vou começar falando no WhatsApp, porque é o meio mais fácil. Você pode mandar seu vídeo, sua imagem ali, foto, né? O seu vídeo selfie, o seu texto, sua denúncia. Claro, para participar, a gente vai correr atrás da informação. O telefone é o 24, o DDD. E o nosso número é o 99323-1675. Manda mensagem, participa por ali, porque ontem bombou, né? Eu fiquei olhando, um monte de pessoas ali participando durante a tarde, mandando coisas. Flagrou alguma coisa, manda pra gente. Viu alguma coisa inusitada, manda pra gente. Como está a merenda escolar aí na sua cidade? Como está a saúde, iluminação pública, tem muito buraco por aí, capina tá em dia aí na sua rua, no seu bairro, manda pra gente que a gente vai fazer uma reportagem sobre isso. Vamos então às notícias desta quinta-feira, dia 20 de fevereiro. Pelo menos 11 capitais não vão ampliar faixa etária de vacinação contra a dengue. Governo regulamenta lei que restringe o uso de celular nas escolas. Rio, Recife, Belém e Salvador tiveram mais de 6 mil tiroteios em 2024. O Ministério Público do Rio de Janeiro abre procedimento para acompanhar estratégias municipais de combate aos incêndios no Centro-Sul Fluminense. 6 das 8 mortes por Covid-19 em Petrópolis registradas em 2025 são de óbitos do ano passado. Liquidação de carnaval movimenta o comércio de Petrópolis, com descontos de até 70%. E você vai ver também que após 5 anos sem a festa, a Exposição Agropecuária 2025 é anunciada em Petrópolis, agora no Correio Serrano, na TV. Começamos, claro, com o nosso jornal, lá o nosso Correio da Manhã. Primeira página tem muita notícia. Edição do Rio ali, lá na linha vermelha, direita em jogo, duplo pensando aí nas eleições presidenciais de 2026, né? Jogo duplo ali, direita em jogo duplo, pensando, né? Nas eleições de 2026. E temos também governo e oposição reagem à denúncia contra Bolsonaro. Isso é claro que iriam reagir. Aliados do ex-presidente a consideram frágil. Base governista diz que enfraquece a anistia. Está lá na página 4. Pois é. Casa própria para cariocas, segurança é a prioridade, viu? Também. E para cariocas a segurança é a prioridade. Enfim, também acho. E Estado reforça protocolos contra onda de calor no Rio de Janeiro. Nossa. Aqui em Petrópolis também já tem vereador fazendo proposições para diminuir, né, essa onda de calor, para amenizar, para instalar bebedouros aí na cidade. E temos nosso texto legenda aqui, Ana Tereza Basílio, a primeira mulher a presidir a OAB do Rio de Janeiro. Eu vou ler esse trechinho, tá lá na página 3, na coluna Magna Vita, porque cada vez mais as mulheres estão conquistando os seus espaços e isso é muito importante. Pela primeira vez em 94 anos, olha só, um centenário. Acho que não é nem só conquistando seu espaço, acho que vem ganhando protagonismo maior agora na atualidade, né? É isso aí. O protagonismo não é nem sempre estar no cargo mais alto, mas sim estar ali à vista, né?
fazendo alguma coisa. Sendo E eu acho que é mais isso. competente Exatamente. no cargo que exerce. Então, pela primeira vez em 94 anos, a OAB do Rio será comandada por uma mulher. Em seu discurso de posse, que aconteceu no Teatro Municipal do Rio, Ana Tereza Basílio defendeu uma OAB apartidária e democrática, ressaltando que a ordem não é direita nem de esquerda. A cerimônia teve a participação de grandes juristas nacionais, além de secretários e presidentes de cortes estaduais. Como eu falei, está lá na coluna Magna Vita. Ela vai ter que explicar isso aí para alguns órgãos aí, tá entendendo? Mas isso, ela tá isso certíssima. mesmo. O país já está rachado demais. Ela vai ter que explicar bastante isso aí. Mas o país já está rachado demais. A gente Não, tem que ela tá acabar com certíssima. isso de uma vez. Exato. Chega. Chega. Olha, mas vamos às nossas notícias, porque a gente tem tanta notícia para te passar. E a gente começa com saúde, te falando que a Secretaria de Saúde de Petrópolis esclareceu os dados divulgados pelo Ministério da Saúde, que apontavam aí o número de óbitos no município. De acordo com a pasta, a maior parte dos que foram contabilizados no sistema este ano aconteceram, na verdade, em 2024, e isso é em relação à Covid-19, a gente confere agora. Esta semana, dados divulgados no painel Coronavírus do Ministério da Saúde apontavam 8 mortes causadas por Covid-19 neste ano na cidade de Petrópolis. Apesar disso, de acordo com a Secretaria de Saúde do município, 6 destes óbitos ocorreram, na verdade, em 2024. Mas como a causa por Covid-19 só foi confirmada neste ano, elas entraram na estatística de 2025. Diante disso, o município afirma que em 2025 foram registradas apenas 2 mortes em decorrência da doença na cidade. Pois é, vamos então lá, já que a gente está falando de Petrópolis, vamos para a nossa página 12. O Correio Petropolitano, relatório da CPTrans aponta 2.103 viagens não realizadas. Mas já? A gente vê isso na prática, né? A população reclamando que comeu viagem, que está lá esperando o ônibus e o ônibus não passa. Reclamações aumentaram após a saída da Petroita e Cascatinha. Não é possível. Gente, olha só, por essa eu não esperava. A CPTrans divulgou o primeiro relatório mensal referente às fiscalizações realizadas durante o mês de janeiro nos coletivos das empresas de ônibus da cidade. Segundo o documento, mais de 2.000 viagens não foram realizadas no primeiro mês do ano, sendo 197 delas por falhas mecânicas. Do total de 197 quebras, 141, ou seja, 71%, foram da empresa Turpi, com uma média de 4,7 quebras por dia. Gente, por dia, quase 5 ônibus quebrando. É um absurdo, realmente. Outras 35 quebras foram da cidade das Hortênsias e 22 quebras durante o mês todo na cidade real. Considerando outros motivos, a Turpi não realizou 1.700 viagens durante o mês de janeiro. Já a cidade das Hortênsias, 66, e a cidade real, 151 viagens. Mas realmente a Turpi está deixando muito a desejar. E aqui a gente tem uma nota que diz o Cetranspetro. Questionado, o Sindicato das Empresas de Transporte Rodoviário de Petrópolis, o Cetranspetro, afirmou que apoia integralmente a iniciativa de evidenciar a transparência e a eficiência das empresas de ônibus em Petrópolis, mostrando que as operadoras são devidamente regulares. É piada isso, né? Não, só pode. Passam por fiscalizações e vistorias e possuem alto índice de cumprimento das viagens na operação. Cetranspetro, é para rir essa nota, né? A gente acabou de falar que no mês de janeiro foram 2.000 viagens que não foram realizadas, e aí o Cetranspetro tem a cara de pau de falar que as empresas possuem alto índice de cumprimento das viagens na operação. É uma notinha protocolar. Uma notinha só para dizer que mandou. Ou seja, o Cetranspetro serve para quê?
para nada, só para os interesses dos empresários mesmo. E aí, muito bem, CPTrans, vocês estão de parabéns, que vocês continuem divulgando esse relatório mensalmente para a imprensa, porque a imprensa também está aqui para cobrar das empresas de ônibus, porque a imprensa está sempre do lado, é claro, da população. Então, se a população está reclamando, a gente está ali, ó, grudadinho. E a CPTrans ainda informou que, ao cometer infração, é dado um prazo mínimo de 5 dias para que a empresa regularize o veículo, tá? A nota fala o seguinte: em caso de quebra em operação, a empresa é penalizada e tem descontada a quilometragem não realizada, afirmou aí a nota. Ah, mas aí já passou 5 dias, já botou outro ônibus, já consertou o outro, a viagem já foi perdida. Mas pelo jeito... Não adianta, a viagem já foi perdida, então... 1.700 viagens que a Turp não realizou no mês de janeiro. Tem que fazer um estudo, não é das viagens perdidas, é do impacto de horas perdidas pelo cidadão por não ter as viagens. Essa é que tem que ser feito o estudo. Porque a viagem perdida, sinceramente, para mim aqui, não importa em nada. O que importa é para saber lá na ponta lá. E aí, perdeu a hora do trabalho? Quanto tempo você passou esperando no ponto de ônibus mais um ônibus? Esse é o estudo que tem que ser feito. Esse aí é o estudo que tem que ser feito. Porque não ter a viagem, por exemplo, num horário que não é de pico. Beleza. Né? Tudo certo para a empresa. Olha só, a gente mudando de assunto aqui, indo lá para o sul fluminense, que tem muita notícia por lá, também, né, no nosso jornal tá lotado, deixa a página aí enquanto a gente vai passar aqui por algumas coisas, só apresenta aí a página lá do nosso sul fluminense. Pode ir até, sabe o quê? Para a página 13. Também temos a página 13. Coloca na página 13 mas no Serrano, que fala justamente sobre essa matéria. Exatamente, isso. A gente tem que falar dessa matéria aqui, né? O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro abriu um procedimento administrativo para monitorar as estratégias de combate a incêndios florestais, queimadas e desmatamento em 6 municípios da região centro-sul fluminense. Dentre eles, 3 rios, Paraíba do Sul e Areal. Um dos objetivos da promotoria é acompanhar aí a adesão dessas cidades nos programas estaduais Operação Fumaça Zero e Projeto Olho no Verde, realizados aí pela Secretaria do Estado do Ambiente e Sustentabilidade e pelo Instituto Estadual do Ambiente, o INEA, né? Vamos conferir. A segunda Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo 3 Rios apura os planos de contingência dos municípios para eventos extremos de incêndio, o monitoramento tecnológico dos riscos de incêndios, entre outras medidas de proteção florestal. A Operação Fumaça Zero do INEA promove ações de conscientização e prevenção de queimadas irregulares nos municípios do Rio de Janeiro durante o período de estiagem, que vai de maio a setembro, com a realização de notificações preventivas, rondas de monitoramento e ação de educação ambiental. O projeto Olho no Verde, por sua vez, monitora via satélite possíveis desmatamentos florestais. Em um balanço, o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro informa que já foi acionado para mais de 560 ocorrências de fogo de vegetação desde o início desta semana em todo o estado. E mais de 2.000 ocorrências deste tipo já foram registradas desde o início do ano. Ainda segundo a corporação, no mesmo período de 2024, houve 711 registros de incêndio deste tipo. E o MPRJ ainda destaca que a adesão e a capacitação dos municípios são necessárias para o acompanhamento dos alertas gerados e o fortalecimento da fiscalização. Gente, queimada, balão, não pode, parem, né? Queimar lixo na porta de casa, isso aí não existe mais, por favor, né? Pois não tem como. E ainda na nossa página 13 tem muita coisa aqui nas Teresopolitanas. Câmara aponta novas composições das comissões, fala ali de capacitação turística em Teresópolis. A gente vem falando muito essa questão do turismo, né, nas cidades que tem essa vocação natural que é o turismo. Vamos para a nossa página 14, lá na região do Vale. Câmara aprova aumento salarial para servidores, reajuste para servidores de Volta Redonda é retroativo a fevereiro,
ao dia 1º de fevereiro, né, ao início do mês, e tem muito mais no nosso jornal. Mas agora a gente vai ver as notícias nacionais. Pois é, e tem um dado aqui assustador, porque um relatório anual do Instituto Fogo Cruzado indica que em 2024 foram registrados, olha só, 6.769 tiroteios nas regiões metropolitanas de Rio de Janeiro, Recife, Belém e Salvador. Como resultado, foram 5.936 pessoas baleadas, 4.104 mortos e 1.832 feridos, viu? Quase um terço do total de tiroteios monitorado, ou seja, 29% ocorreram durante ações policiais. Vamos conferir. Segundo o Instituto, o mapeamento nessas 4 metrópoles, que abrangem Sudeste, Nordeste e Norte do país, possibilita identificar padrões comuns e especificidades regionais no uso da força letal pelo Estado. Além disso, é possível compreender a dimensão dos conflitos entre grupos armados no cotidiano de grandes centros urbanos. Os dados do estudo reforçam um argumento. Entre 2017 e 2023, houve um aumento de 227% no número de armas registradas. No total, há cerca de 4.800.000 armas em posse da população civil. Outro dado preocupante é o de pessoas que morreram em confrontos com agentes de segurança. Entre 2015 e 2024, foram 51.000 pessoas. O Rio de Janeiro registrou 2.532 ocorrências de disparos de armas de fogo ao longo de 2024, com uma média de 7 tiroteios diários na região metropolitana. Esse é o menor índice contabilizado pelo Instituto desde 2017, no início da série histórica. O pico foi em 2018, com 9.633 registros. E apesar da redução, 2024 teve a maior proporção de tiroteios policiais já registrada, sendo 36% relacionados a operações policiais. Foram afetadas 1.968 unidades de ensino e 1.136 unidades de saúde. Também houve recorde no número de crianças baleadas no ano passado. Foram 26 jovens até 11 anos de idade baleados, maior índice da série histórica. E a gente fala de outro assunto agora, porque as regras sobre a restrição do uso de aparelhos eletrônicos portáteis, ou seja, os celulares, por estudantes nos estabelecimentos públicos e privados de ensino da educação básica foram estabelecidas na última quarta-feira. Entre as normas estão estratégias de orientação aos estudantes e capacitação dos profissionais de educação sobre o tema. A regulamentação da lei foi estabelecida por um decreto assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e publicado nesta quarta-feira no Diário Oficial da União. O documento observa a gestão democrática do ensino e garante a participação da comunidade escolar na adequação das regras ao contexto local. O detalhamento sobre as exceções para o uso dos eletrônicos traz a necessidade de atestado, laudo médico ou outro documento assinado por profissional de saúde para casos em que o estudante necessite do celular para tecnologia assistiva no processo de ensino. Ou outro documento assinado por profissional de saúde para casos em que o estudante necessite do celular para tecnologia assistiva no processo de ensino. Também nos casos de monitoramento e cuidado de condições de saúde. A regra pode ser adaptada a outras formas de comprovação a critério dos sistemas de ensino. O decreto define ainda a inclusão de estratégias de orientação dos estudantes e formação dos professores nos regimentos internos escolares e nas propostas pedagógicas. Foram definidos como obrigatórias as ofertas de educação digital para uso seguro, responsável e equilibrado de aparelhos eletrônicos aos professores, que também deverão ser capacitados a identificar sinais de sofrimento psíquico em estudantes decorrente do uso imoderado dos celulares. Nos mesmos documentos das instituições de ensino, também deverão constar a forma como os celulares serão usados de forma pedagógica e como os aparelhos serão guardados durante a aula, o recreio ou os intervalos. As instituições de ensino também serão responsáveis por estabelecer as consequências do descumprimento da lei, considerando o que já foi estabelecido pelas normas federais e as orientações emitidas pelo Conselho Nacional de Educação. Por fim, o governo reforçou a obrigação dos estabelecimentos públicos e privados de promoverem ações de conscientização sobre os riscos de uso excessivo de celulares e outros eletrônicos portáteis pessoais.
inclusive de promover espaço de escuta e garantir o acolhimento aos estudantes, professores e profissionais dos estabelecimentos de ensino que apresentem sinais de sofrimento psíquico relacionados ao tema. É isso, a gente já tá cansado de falar aqui, gente, pelo amor de Deus, por favor, né? A escola é caneta e papel, borracha mesmo, não tem essa. Levar celular. Criança não era nem para ter celular. Esses dias, deixa eu só, a gente tem aqui uma farpinha de minutos para falar. Eu falei, né, que eu tava vendo com o Caco Barcelos, um dos maiores jornalistas aí, repórteres do Brasil, que eu tava conversando, né, que eu vi alguém conversando com ele com um lápis, uma borracha na mão e um caderninho, gente. É isso, é ali, ó, ainda, né? O pessoal da antiga ainda usa muito. E aí eu acho que a escola tem que voltar a esses tempos aí, realmente. Não dá para tecnologia para tudo, né? Não dá. Bom, gente, a gente faz agora um rápido intervalo. Na volta, você vê que o governo lança novo cadastro único. Lançou, na verdade, um novo cadastro único, viu? E você vai ver também o nosso Correio Esportivo, os nossos craques aí do esporte chegam já, depois do intervalo, viu? O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou, mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você.
jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Estamos de volta. E o Cadastro Único, CadÚnico, será atualizado a partir do mês de março para receber mais funcionalidades, anunciou o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. A nova plataforma foi lançada na última terça-feira. Entre as novidades da ferramenta estão sistemas de capacitação, monitoramento de fraudes e disponibilidade de relatórios sobre os dados inseridos que poderão ser acessados pelo portal de gestão do Cadastro Único. O CadÚnico é o principal sistema para a inserção de famílias de baixa renda em políticas públicas, como os programas de Bolsa Família, Pé de Meia, Tarifa Social de Energia Elétrica, Auxílio Gás e Minha Casa Minha Vida. Também é usado por governos estaduais e municipais para selecionar beneficiários de políticas locais. Em janeiro de 2025, a base de dados possuía 40 milhões e 600 mil famílias cadastradas. De acordo com o Ministério de Desenvolvimento Social, a plataforma deixará de ser apenas um repositório de dados para ser um sistema que vai permitir a atualização e o desenvolvimento de novas funcionalidades. A partir do dia 1º de março, o formulário cadastral ficará disponível offline, permitindo que a coleta de dados seja realizada em locais sem internet por tablets e celulares. Segundo informou a pasta, os dados a serem cadastrados não mudaram desde as últimas atualizações em 2024. Toda a base de dados está sendo migrada do antigo sistema para o novo pela empresa de tecnologia e informação da Previdência, que também desenvolveu a versão atual. A previsão é de que o novo CadÚnico seja disponibilizado no dia 20 de março, com a base de dados e todas as novas funcionalidades online. De acordo com a equipe do Ministério, a versão antiga do CadÚnico ficará indisponível durante a migração, mas as ações de inclusão e atualização cadastral não serão interrompidas. Municípios poderão fazer uso dos formulários offline ou da versão em papel. E olha só, pelo menos 11 capitais não vão aplicar faixa etária da vacinação contra a dengue. As prefeituras dizem que estão sem doses próximas do vencimento. Apesar de o Ministério da Saúde ter autorizado a ampliação da faixa etária para o uso de vacinas contra a dengue próximas ao vencimento, pelo menos 11 capitais vão manter o esquema prioritário de vacinação. São elas: Aracaju, Belém, Belo Horizonte, Brasília, Manaus, Natal, Porto Velho, Recife, São Paulo, Salvador e Vitória. A justificativa das prefeituras e do Distrito Federal é que não há doses a vencer nas próximas semanas. Desta forma, a vacina vai continuar sendo aplicada apenas em adolescentes de 10 a 14 anos nestas capitais. O Rio de Janeiro já havia ampliado a faixa etária em janeiro e vai manter o esquema com vacinação para quem tem de 10 a 16 anos. As duas maiores cidades do país apresentam números parecidos. No Rio de Janeiro, quase 240 mil doses foram aplicadas, mas apenas 68 mil crianças e adolescentes, aproximadamente, estão completamente imunizados, o que corresponde a 20% do público-alvo total. A proporção é semelhante em São Paulo, que já aplicou mais de 274 mil primeiras doses, ou 40,91% da meta, mas menos de 140 mil pessoas receberam o esquema completo. E nesta semana, o governo do estado entregou mais de 4 mil equipamentos de proteção individual para os agentes da Polícia Militar do Rio de Janeiro. A ação faz parte de um plano de segurança. O governador Cláudio Castro entregou para a tropa da Polícia Militar, junto ao secretário da pasta, Coronel Marcelo Menezes, 1.704 capacetes e 2.374 coletes balísticos, de um total de 9 mil adquiridos neste ano. Mas aqui a gente está entregando hoje segurança para o policial. A gente está hoje olhando única e exclusivamente para o ser humano que há embaixo da farda. Os equipamentos de proteção individual serão utilizados pelos agentes em ações de policiamento ostensivo, especialmente em comunidades. A cerimônia realizada nesta terça-feira no Quartel-General da Polícia Militar no centro do Rio faz parte do compromisso do governo do estado em ampliar os investimentos em segurança pública, iniciativa que já destinou mais de 4 bilhões de reais às forças estaduais de segurança. No evento também foram entregues 4 picapes para os 19º e 23º Batalhões de Polícia Militar.
A destinação é fruto de emenda parlamentar da bancada do Rio de Janeiro no Congresso Nacional e faz parte do Fundo Nacional de Segurança Pública. O Rio de Janeiro tem que estar ali, atento à segurança pública, porque quem mora lá no Rio de Janeiro, na cidade, na capital, realmente passa por maus bocados, né? Muito. Mas agora a gente troca de assunto. A gente vai para o esporte, não é? Exatamente. Hoje a gente tem o Correio Esportivo com o Hugo Petersen. E o Richard Stolzenburg hoje, viu? Vamos também conferir. Que é craque da notícia. Olá, começamos agora mais uma edição do quadro Correio Esportivo, um momento de focar em esportes na TV Correio da Manhã. Hoje, com a presença do ilustre Richard Stolzenburg, porque o Toledo está aproveitando uma boa folguinha. Queria eu ter essa oportunidade, viu, Hugo? Olá para você e a todos que estão nos acompanhando aqui na TV Correio da Manhã. Vamos então, porque temos muitos esportes, muitos destaques para falar no Correio Esportivo de hoje. E hoje nós trouxemos uma edição especial para vocês, porque a TV Correio da Manhã esteve presente na estreia do tenista brasileiro João Fonseca no Rio Open. Inclusive, a gente vai trazer também o resultado para você. Falando em resultado, a gente já precisa adiantar que o brasileiro acabou perdendo a partida para o francês Alexander Miller e, consequentemente, foi eliminado. Mas mesmo com a derrota, só dele ter jogado no palco brasileiro já foi muito significativo. Dê uma olhada agora no momento em que ele entrou na quadra. A emoção da torcida é um negócio impressionante. Apesar da derrota, o primeiro ponto do jogo foi marcado por João. E nós temos imagens, inclusive, do momento em que isso aconteceu. Vamos ver. Ready. Play. Depois do primeiro ponto da partida, o jogo do João acabou dando uma desandada e ele perdeu o primeiro set por 6-1. Realmente foi um domínio muito grande do francês, que jogou uma grande partida. Exatamente, Hugo. Inclusive, gente, mesmo com a derrota muito dura logo no primeiro set, nem ele nem a torcida desistiram, viu? E o tênis, que normalmente é silencioso, ganhou muitas vezes o nome dele e palavras de incentivo como trilha. O segundo set foi bem mais disputado, indo para o tie-break, mas terminou também com a vitória do francês por 6-5. Bom, e aí falando um pouquinho sobre esse jogo, Hugo, você que inclusive também esteve lá acompanhando a partida, você chegou a ver ali o João nervoso, como que foi essa partida especificamente aqui no Rio de Janeiro, contando com o apoio da torcida? Então, essa partida, apesar da derrota, eu acho que ela tem muitas facetas, porque o João estreou no Rio Open nessa partida. Foi uma partida que realmente ele ainda estava desgastado, porque ele foi campeão do ATP de Buenos Aires na semana passada. Então ele tá muito desgastado. Tem obviamente a parte da pressão, porque é a primeira vez que ele está sentindo a torcida abraçar ele, a própria torcida. Não é que em todos os lugares que acaba tendo tênis, tem brasileiro lá sempre acompanhando, torcendo, mas dessa vez a maioria era dele. E acabou que foi perceptível, deu para sentir a pressão lá. Qualquer pessoa ficaria pressionada na posição dele, porque é um negócio impressionante. São milhares de pessoas ali te olhando, torcendo para você e torcendo para que você ganhe a partida. Mas ainda, infelizmente não foi possível. Um atleta ainda muito jovem também, né? Lembrando, tá, gente? O João não tem nem 20 anos. Então é algo que é comum no torneio, né? Nas competições. Obviamente que ao longo aí, da temporada de 2025 e também ao longo da carreira, o João, assim como qualquer outro atleta, vai saber administrar esses momentos, tanto de crise dentro de uma partida, por exemplo, perder por 6-1 logo o primeiro set, o que já dá um baque ali muito grande.
E também os momentos em que tem ali, né, está confortável na partida, porque isso também pode ser um grande ponto aí para que o adversário utilize para retornar para o jogo. E é muito mental também um jogo de tênis, né, Hugo? E obviamente isso para quem é jovem também pode ser um ponto aí difícil. É verdade. E além da partida do João Fonseca, que não foi a melhor partida dele, o adversário dele, o Miller, ele fez uma partida sensacional. A quantidade de devoluções perfeitas que ele deu foi um negócio incrível. Realmente, apesar da derrota, foi um bom jogo, a gente conseguiu ver uma ótima atuação, mesmo não sendo do brasileiro, e valeu a pena, é uma boa estreia. Querendo ou não, assim, ele já tirou o peso, a primeira vez já foi. Agora só tem de evoluir, só tem de ganhar experiência, e aquele negócio que você falou, conforme for passando a carreira, ele vai conseguindo administrar melhor esses momentos, e com o tempo vai evoluir e a gente torce para a gente ter mais um campeão. Tá certo. E lembrando até que o Miller também foi campeão do torneio de Hong Kong, também chegando ao Rio Open com um título também aí na carreira. Bom, vamos mudar de assunto então, Hugo, porque a gente sai agora do tênis e vai para o futebol, porque no primeiro dia da competição o Vasco se classificou para a segunda fase da Copa do Brasil. O Cruz Maltino ganhou do União Rondonópolis do Mato Grosso por 3-0. Vamos agora rodar os gols da partida, que aconteceram todos no segundo tempo. O primeiro de pênalti do Pirata Verrete, o segundo da Promessa Rayan, que inclusive acabou de ser campeã do Sul-Americano Sub-20 com a seleção brasileira, e por último, para finalizar, o meio-campista Hugo Moura acertou um belo chute e terminou o placar do jogo 3-0, Vasco classificado para a próxima fase. Bom, e queria que você falasse, vamos abordar um pouco aqui também agora a questão do jogo. Você viu os lances aí junto com a gente, referentes à estreia do Vasco, então, falando um pouquinho sobre a Copa do Brasil. 3-0, obviamente um resultado muito favorável, é um resultado que o Vasco precisava, inclusive, principalmente por conta dos últimos jogos, uma pressão também sobre o Carille, o técnico do Vasco. Você acredita que de alguma forma isso possa amenizar essa situação que o técnico está passando nesse momento no Cruz Maltino? Então, eu acho que esse jogo foi muito positivo para o Vasco, porque o Vasco teve diversos momentos no jogo. O Vasco começou bem a partida, depois no final do primeiro tempo não foi bem, mas no segundo tempo o time com algumas alterações conseguiu evoluir. Acho essa partida muito importante porque justamente por conta do peso dos últimos jogos que o Vasco não vinha jogando bem. E até quando jogava bem, que era bem raro, mas tinha seus momentos nos jogos, não conseguia marcar gols. E dessa vez os gols saíram a rodo, inclusive no segundo tempo. A gente teve uma ótima atuação do goleiro do União Rondonópolis, que se não fosse por ele o jogo teria sido uma goleada bem maior, seria bem mais do que 3-0, porque 3-0 não é goleada, né? A partir de 4 a gente já fala que é goleada. Mas se não fosse por ele, teria sido um placar bem mais extenso. E esses jogos, eu acho que eles podem ser muito importantes, positiva ou negativamente. Alguns anos atrás, o Vasco foi eliminado na segunda fase da Copa do Brasil pelo ABC. E foi um baque. Depois daquilo dali, o time que era treinado pelo Maurício Barbieri nunca mais jogou bem, jogou verdadeiramente bem, o time não evoluiu mais. E com uma vitória, pode ser que o papel seja outro. O time tira um peso e pode ser bom porque ele consegue desafogar. O Flamengo e o Botafogo, a gente vai até abordar isso daqui a pouco, eles não jogam essa fase né? Porque eles já estão classificados para a Libertadores, então eles só entram depois na competição. Apesar de ter o ponto de ser mais um jogo no calendário brasileiro, que já é muito apertado, já temos muitas partidas, pode ser que ele sirva como um alívio, ou seja, tem seu lado bom e seu lado ruim da partida. E eu acho que o Vasco conseguiu aproveitar. Bom, é isso então. A gente fala agora sobre um outro jogo, esse que foi realmente o primeiro da Copa do Brasil. O Atlético Mineiro venceu o Tocantinópolis por 2-0 e também se classificou. Como eu tinha dito, a gente não trouxe os resultados de Botafogo e Flamengo porque eles só jogam a terceira fase da Copa do Brasil por conta da classificação para a Libertadores. E o jogo do Fluminense só acontece na semana que vem, que vai jogar contra o Águia de Marabá. E por isso a gente também não trouxe o resultado agora, mas assim que o jogo tiver o resultado, a gente vai trazer para vocês. Exato, é um jogo que aí é basicamente também para que o Fluminense passe de fase, né? Um time
da 4ª divisão do Campeonato Brasileiro, joga a Série D, joga também o Campeonato Paraense. A gente tem até a classificação dele aqui, está em 5º nesse momento, são 6 jogos, mas para você ver, e 10 pontos apenas dos 18 disputados, pouco mais de 50% de aproveitamento. É claro, o Fluminense também ajustando algumas peças, se adaptando, mas é um jogo aí para o Fluminense também passar de fase na Copa do Brasil. É verdade. Essa primeira fase da Copa do Brasil, normalmente o esperado são que os times grandes, que são considerados grandes, passem de fase. Às vezes a gente tem uma zebra, a gente tem uma surpresa, mas provavelmente não é algo, por isso que é zebra, então não acontece sempre. Mas a gente deseja que seja um ótimo jogo e que, se o Fluminense se classificar, é muito bom para o futebol carioca. É sempre bom ver o futebol carioca subindo. O futebol carioca está em alta nos últimos anos, né? Campeões da Libertadores e do Campeonato Brasileiro. Então é muito importante que a gente tenha o futebol carioca em alta, que passou algum tempo bem defasado, passou algum tempo... São Paulo era muito, né? Os times, né, paulistas tinham um destaque muito grande aí nos últimos anos, principalmente com o Campeonato Brasileiro, se a gente pegar aí o histórico. E lembrando que agora a Copa do Brasil também é um dos campeonatos com o maior prêmio, né? Então, é o maior. É uma oportunidade tanta também para os clubes aí conseguirem essa arrecadação que faz diferença, principalmente para as contratações na outra temporada. É verdade, a gente tem que torcer para isso, para o protagonismo do futebol carioca em todas as divisões, que a gente torce para que o Rio tenha de novo esse protagonismo que já foi muito grande. Aproveitando então, para a gente finalizar, palpite para o jogo do Fluminense. Palpite para o jogo do Fluminense? 2-0 Fluminense. Algum dos gols vai ser do John Arias. Eu chuto 3-0 Fluminense, um gol do Arias e inclusive também um da nova contratação, veio até do Atlético Paranaense, me fugiu o Canóbio. Ele não é ali um camisa 9 especificamente, mas estou confiante que ele vai balançar as redes aí nesse jogo. Isso aí. Perfeito, então, Richard, a gente fica por aqui com mais uma edição do Correio Esportivo, mas na segunda-feira a gente está de volta com mais informações. Até a próxima, gente. Tchau, tchau. Olha, ainda no mundo dos esportes, né, a gente tem que falar de algo mais aqui, né, regional, porque olha só, aconteceu na terça-feira o primeiro encontro dos representantes das escolas de Petrópolis para o planejamento dos Jogos Estudantis Unificados de Petrópolis, os GEUPs. Joguei, viu? Olha, nesse ano, 5 categorias vão ser incluídas nos Jogos, sendo isso 2 inéditas. A Prefeitura de Petrópolis, por meio da Secretaria de Esportes, realizou a primeira reunião de 2025 para a preparação e planejamento dos Jogos Estudantis Unificados de Petrópolis, o tradicional GEUPS. O secretário de Esportes da cidade destacou a importância dos jogos e dos esportes em geral na formação dos indivíduos. É onde começa todo o trabalho dos nossos jovens, a formação, a saúde mental, saúde física, tudo que nós podemos trabalhar para que nossos jovens petropolitanos cresçam com qualidade, não só no ensino, mas qualidade de vida. O evento reuniu mais de 40 representantes das escolas do município e das secretarias de Esporte e Educação no Sesc Nogueira na terça-feira. Para que o GEUPS funcione, para que dê certo, as escolas precisam estar alinhadas, fazendo essa troca para poder organizar de forma bem bacana, para que todos os nossos alunos estejam presentes, vivenciando essa prática esportiva que é tão importante para o desenvolvimento dos nossos alunos. No ano de 2025, o GEUPS vai contar com a inclusão de 5 modalidades na competição, sendo que 2 delas são inéditas. Em 2025, judô, natação, jiu-jitsu, pump track e skate vão estar no calendário dos Jogos. A reunião foi uma oportunidade para que representantes das redes privadas e públicas pudessem debater sobre a organização dos Jogos e sobre o cronograma das atividades. Letícia Maria, representante da Escola Municipal Maria Campos, destacou o papel social dos Jogos para os alunos. Muito importante, que é a valorização, né? Que não há diferença. Nós estamos ali no mesmo patamar, né? Na disputa, nas aulas, então eles entendem que eles também podem, que eles conseguem competir, não só com a escola particular, com a pública, com a municipal, com a estadual. Então essa é uma união muito importante.
É isso aí, tem que incentivar mesmo Isso os aí. jogos, né? A competição esportiva entre os jovens, porque é tão benéfico, a gente realmente não pode deixar de lado. Mas a gente faz agora um rápido intervalo. Na volta, você vê que a Prefeitura de Petrópolis amplia tratamento para a prevenção do HIV. Pois é, depois do intervalo você vai conferir essa e outras notícias. Voltamos já. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Estamos de volta e olha, a gente começa esse bloco falando de aquecimento da economia de Petrópolis. O comércio entra no clima de carnaval com o tradicional período de liquidação que promete atrair aí consumidores em busca de peças e acessórios de verão com preços reduzidos. Os descontos chegam até 70%. Os descontos começam a se espalhar por toda a cidade, alcançando também os principais polos de compra e trazendo oportunidades para quem deseja renovar o guarda-roupa para viajar no carnaval ou para quem vai ficar pela cidade em um período que requer roupas e acessórios arejados. De acordo com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Petrópolis, a CDL, a queima de estoque pré-carnaval é uma tradição no município, permitindo que lojistas impulsionem as vendas e renovem seus estoques para a próxima estação. A variedade de produtos é outro diferencial da liquidação. Roupas leves, calçados, biquínis, bolsas, óculos de sol e outros itens típicos do verão estão entre os mais procurados, especialmente por quem pretende curtir o carnaval com estilo e economia. Os descontos estão distribuídos em diversos pontos da cidade, contemplando desde o centro histórico até bairros com forte presença comercial, como Itaipava e Bingen. De acordo com o presidente da CDL Petrópolis, Cláudio Mohamed, Petrópolis tem um comércio bem diversificado e ramificado, o que facilita para o consumidor encontrar produtos de qualidade com preços reduzidos em diferentes regiões da cidade. Além de beneficiar a troca de estoque e um aquecimento de vendas, a CDL Petrópolis ressalta que a movimentação gerada pela liquidação também impacta positivamente outros setores, como turismo e gastronomia. E a Prefeitura de Petrópolis está ampliando a distribuição de medicamentos para a prevenção do HIV. A profilaxia pré-exposição PrEP está disponível agora também no Centro de Saúde Professor Manuel José Ferreira. Até o momento, a profilaxia era distribuída de forma gratuita, somente no Serviço de Assistência Especializada Doutora Suzy Andries Nogueira, localizado no Hospital Nelson de Saerp. A ampliação para o Centro de Saúde oferece um segundo local para consulta e distribuição do medicamento. A PrEP é um medicamento disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde e que consiste no uso oral de antirretrovirais em dose fixa combinada para reduzir o risco de transmissão do vírus da imunodeficiência humana. A PrEP é indicada para qualquer pessoa em situação de vulnerabilidade
vulnerabilidade para o HIV, como pessoas que praticam sexo com diversos parceiros ou parceiras, profissionais do sexo e usuários de drogas. A expansão da oferta tem o objetivo de diminuir a transmissão do HIV e contribuir para o cumprimento da meta estabelecida pelo Ministério da Saúde de eliminar a epidemia de AIDS como um problema de saúde pública até 2030. Para alcançar esse objetivo, é fundamental, entre outras ações, ampliar de forma equitativa o acesso das populações em situação de maior vulnerabilidade aos serviços de saúde. O atendimento em Petrópolis é agendado e no Centro de Saúde a consulta é de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 4 da tarde. E olha só, um poste pegou fogo na tarde dessa quarta-feira no distrito de Itaipava, em Petrópolis. Vamos conferir. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo começou após um transformador ter estourado em um poste localizado na estrada União Indústria, altura do número 10.298, por volta das 2 horas da tarde desta quarta-feira, no distrito de Itaipava, em Petrópolis. O Corpo de Bombeiros foi acionado para conter as chamas e, durante a atuação da corporação, o trânsito operou em meia pista e foi liberado por volta das 3 horas da tarde. Não houve registro de vítimas. E agora a gente troca de assunto porque as datas para a Exposição Agropecuária de 2025 foram anunciadas. O tradicional evento que acontece em Petrópolis foi confirmado após 5 anos sem a festa, que teve a última edição promovida lá em 2019, antes da pandemia. O anúncio foi feito nesta terça-feira por meio do perfil oficial do evento nas redes sociais. Na publicação, a equipe organizadora da Expo Petrópolis 2025 informou que o evento acontecerá do dia 1º ao dia 4 de maio. Questionada, a Prefeitura de Petrópolis ainda não se pronunciou sobre o anúncio. Já a Associa Eventos, que é a Associação de Empresas e Profissionais de Entretenimento em Petrópolis, afirmou em nota que a volta da Expo Petrópolis em um novo formato anima muito o setor de eventos e entretenimento da cidade de Petrópolis. Ana Beatriz Tomás, para a TV Correio da Manhã. E olha, gente, a gente confere agora, porque começou nessa semana o processo de inscrição para o concurso de seleção da Realeza da Bauerfest 2025. A Realeza da Festa do colono e alemão de Petrópolis, né, é composta por uma rainha e 2 princesas. E o prêmio para as candidatas eleitas somam aí R$10 mil. Vamos conferir. A seleção da realeza, assim como a cerimônia de nomeação e premiação das candidatas eleitas, acontece no aniversário da cidade, no dia 16 de março, às 6 horas da tarde, no Palácio de Cristal. Como embaixadoras da Bauerfest, dentre as tarefas das integrantes da realeza estão a participação de eventos e ativações institucionais realizadas à Bauerfest, entrevistas, interação com o público do evento, ser jurada de concursos relacionados ao tema da festa, participar das solenidades oficiais da Bauerfest e dos desfiles, entre outras ações. Para participar do concurso, é preciso ter entre 18 e 35 anos, ser residente em Petrópolis e ser descendente de alemães ou fazer parte de algum dos grupos da Associação dos Grupos de Danças Folclóricas Alemães de Petrópolis. Os prêmios serão pagos pelo Instituto Municipal de Cultura nos valores de R$5 mil para a rainha, R$3 mil para a primeira princesa e R$2 mil para a segunda princesa. O concurso terá 3 fases. A primeira é a fase de inscrição, onde serão conhecidas as candidatas que pretendem o posto de realeza da Bauerfest. Em seguida, a fase do deferimento das inscrições, momento em que será verificado o atendimento dos pré-requisitos para participarem do concurso. E, por fim, o tão esperado momento da eleição e nomeação da rainha e princesas da Bauerfest, que se dará no dia do aniversário de Petrópolis. No dia do concurso, as candidatas vão se apresentar ao público e a um corpo de jurados especializados, sendo avaliadas em quesitos como simpatia, traje típico e conhecimento cultural sobre a colonização alemã e a Bauerfest. As inscrições, que começaram na segunda-feira, seguem até o dia 7 de março. O edital completo do concurso está disponível no site da Prefeitura. Pedidos de informações podem ser feitos através do e-mail realezabauerfest@gmail.com. E o processo de inscrição é inteiramente online, feito por meio de um formulário próprio que está disponível no site da Prefeitura de Petrópolis.
Começamos mais uma previsão do tempo e para esta quinta-feira as temperaturas continuam altas para as nossas cidades de cobertura e sem probabilidade de chuva, viu? Em Nova Friburgo, por exemplo, o dia será de sol entre nuvens e a noite será de nevoeiro no céu. Apesar da quantidade das nuvens aumentar na região, os termômetros continuam altos, marcando mínima de 17 e máxima de 33 graus. Em Teresópolis, a previsão segue essa mesma tendência, com dia de sol e algumas nuvens no céu ao longo do dia e à noite forma-se também nevoeiro. Os termômetros devem variar entre mínima de 18 e máxima de 32 graus. Já em Petrópolis, a quinta-feira será de sol e noite de céu limpo. As temperaturas variam entre mínima de 18 e máxima de 31 graus e também não chove na região. Em Paraíba do Sul, a previsão é de sol e diminuição das nuvens no céu. A tarde será ensolarada e a noite de céu limpo. Os termômetros podem variar entre mínima de 20 e máxima de 34 graus. E para finalizar, em Três Rios, a quinta-feira será ensolarada, assim como nos outros municípios. A noite será de céu limpo e as temperaturas vão marcar mínima de 20 e máxima de 36 graus Celsius. Bem, finalizamos aí mais uma previsão do tempo. Aproveite o dia e mantenha-se informado sobre as condições climáticas locais. Até a próxima! Gente, terminando aqui nossa edição, previsão do tempo tá aí, a gente já sabe que vai ser um sol para cada um hoje de novo, então bebam muita água, se hidratem, porque o calor tá aí realmente pegando, viu? Exatamente. Dá mole, e o ar tá seco, né? Tá seco, muito. O ar tá seco, a gente sente assim nas vias aéreas, tudo bem seco. Então, se hidratem bem, bebam bastante água, principalmente crianças, idosos, animaizinhos. Eu, por exemplo, porque Bota um gelinho, né, na água. Não, eu moro do lado ali da floresta. Vem todo mundo beber água ali, Todo mundo beber água. Eu coloquei uma cumbuca de água no muro para os animaizinhos. Coloquei ontem à noite lotado. Hoje de manhã já estava seco, gente. Então, realmente, todo mundo precisa se hidratar bastante. E a gente fica por aqui, mas amanhã estamos de volta às 7h30 da manhã. Esperamos você. Tchau, tchau. Tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.